Então, agora eu vou explicar para vocês as atividades que vão começar aqui na página 71, tá bom? Que diz assim, circule no texto as palavras que você não conhece. Quando eu estava lendo o texto ou depois que vocês lerem novamente o texto, vai existir palavras que talvez vocês não conheçam. Se isso acontecer, o que vocês vão fazer? Vocês vão circular. Ah, eu não conheço essa palavra, eu não sei que palavra é essa. Então, você vai fazer o quê? Circular, ok? Depois tem assim, qual dessas palavras você entendeu? Então, deve que realmente ter tido muitas palavras aqui que você já conhecia, né? Então, muitas delas, por exemplo, ratinho, leão, isso aí vocês sabem o que é, né? Depois, que palavras você teve curiosidade de conhecer? Geralmente a gente tem curiosidade de conhecer as palavras que a gente não conhece, né? As palavras que são novas para nós. E isso realmente, quando acontece essa curiosidade, o que você vai aprender? Uma nova palavra que não fazia parte do seu vocabulário, né? Das palavras que você fala no dia a dia. E aí, quando você desperta a curiosidade para saber que palavra é aquela, aí você já passa a conhecer e se você quiser usar no seu vocabulário diário, você pode usar, certo? Aí tem, qual delas você pode começar a usar a partir de agora? Então, como eu sempre já falei, já venho falando sempre, que sempre que você conhecer uma palavra, você procurar o significado dela, se procurar o vocabulário, né? Você vai adicionar para a sua linguagem diária uma palavra nova. Então, quanto mais palavras novas vocês tiverem conhecimento, melhor vai ser para vocês. Porque vocês vão falar ainda mais bonito, né? Vocês vão ter um vocabulário de palavras ainda melhor. E isso é interessante, você está sempre aprendendo novas palavras. Quanto mais palavras vocês aprenderem, mais interessante vai ser a sua fala, mais bonita vai ser a sua fala, ok? Aí na página seguinte tem uma atividade que eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer, tá? No início tem uma explicação do que eu acabei de fazer aqui, que eu falei sobre o poema, expliquei sobre o poema, tá? E aí vocês quiserem ler novamente para tirar alguma dúvida, vocês vão encontrar aqui, ó, vai ser mais esclarecedor ainda, tá? Aí aqui tem uma atividade que fala assim, observe a fábula de Esopo na página 60 e a fábula de La Fontaine. Na página 60 tem o mesmo texto, só que ele está escrito em forma de fábula. Vocês percebem que eles são diferentes? Ó? Eles têm linhas de uma margem à outra, isso não existe no poema, né? Sempre os versos de um poema, ele vai até a metade da folha, não tem separação aqui ó, de estrofes, certo? Aqui você não vai identificar palavras rimando, para dar beleza à leitura, tá? Então aqui é um formato diferente desse texto aqui, que é uma fábula. E aí esse mesmo texto, esse mesmo assunto, ele foi escrito novamente aqui nessa página 70 e 71, só que em formato de poema. Vocês percebem que há uma diferença, ó. Os versos, eles não iniciam aqui na margem e vai até a outra, né? Você percebe que ele é menor, que existe grupos de versos, né? Ó, quando vai começar uma outra estrofe, tem uma separação, ó, aqui, ó, tá? Que separam uma estrofe da outra. Então, aqui o que vocês vão fazer? Qual delas está em forma de poema? É aquela primeira lá da página 60, que é uma fábula, ou é essa da página 70 de La Fontaine? Você vai identificar o que é o poema dos dois e vocês vão marcar. Aí depois, aqui na segunda questão, vocês vão preencher com a palavra Esopo ou com La Fontaine. Então, você vai ler. Na fábula de o leão achou graça da ideia de que um simples ratinho pudesse ajudá-lo e o soltou. Aí tem, na fábula de o leão deveria estar sem fome e por isso não comeu o ratinho.
Então, assim, tem uma pequena diferença em uma das estrofes, tá? Que lá na fábula não conta. Então, é uma percepção que vocês vão ter nesse verso, né, nessa leitura, para identificar qual dos dois está falando isso, né? Por exemplo, quem é que está falando aqui ó, o leão achou graça da ideia de que um simples ratinho pudesse ajudá-lo e o soltou. Quem está falando isso? É no texto do Esopo ou no texto do La Fontaine? Se for do La Fontaine, você vai escrever o nome dele. Se for o outro, Esopo, você vai escrever o nome dele. Tá? Mas para isso você tem que fazer o quê? Ler também o texto lá da página 60 para você identificar, tá? Aqui, na terceira, na sua opinião, qual é a melhor justificativa para não comer o ratinho? Explique. Né? Então, esse aqui você pode conversar mesmo com a sua mãe, que está lá ensinando vocês. Vocês não precisam escrever nada, né? Vocês só vão bater um papo, né? Dizer para ela o que você realmente acha, tá? Na quarta, quantas estrofes o poema O Leão e o Rato tem? Então, lembrando que estrofes são os grupos de versos, né? Então, esses grupos aqui tem aqui, ó. Aqui é um grupo, outro grupo, esse grupo. Você vai contar quantos grupos tem aqui. Esses grupos se chamam estrofe. Aí vocês vão escrever aqui, tá? Que é a quantidade de estrofes. Em que estrofe está o ensinamento? Então, aqui nesse estrofe tem uma coisa que ensina pra gente, né? Tá trazendo uma lição para nós, né? Um ensinamento. Então, qual dessas estrofes aqui? Porque aqui tem uma primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta estrofe. Então, dessas estrofes, qual delas está trazendo um ensinamento? E quantos versos o poema tem, né? Todo o poema. O que é o verso? É cada linha que forma um verso. Então, você vai contar todas essas linhas, que se chama verso, para você identificar quantos versos tem o poema, tá bom? Na questão número 6, ó. Numere as estrofes do poema. Relacione a quantidade de versos às estrofes. Por exemplo, qual é o verso que tem... qual é a estrofe que tem 3 versos? É a primeira, é a segunda e a terceira, é a quarta, quinta e sexta. Então, você vai olhar aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Essa primeira estrofe aqui, eu vou olhar quantos versos ela tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira estrofe tem 7 versos. Aí eu vou contar. A segunda estrofe, quantos versos tem? A terceira estrofe, quantos versos tem? A quarta, a quinta, a sexta, eu vou contar quantas estrofes tem, tá? Como é que eu vou fazer? Vou ligar. Qual é a estrofe que tem 3 versos? Aí eu vou ligar. É a primeira estrofe que tem 3 versos? Né? Se não for, você não vai ligar. Você vai contar. A segunda e a terceira estrofe tem quantos versos? Aí você vai procurar, vai contar a segunda e a terceira estrofe. Quantos versos ela tem? Aí você vai ligar. E a terceira, quarta, quinta estrofes, e a quarta, quinta e a sexta estrofes, quantos versos tem? Aí você vai contar e depois você vai ligar, tá? A 7. Sublinhe no poema as palavras que rimam. Assinale o que você pôde observar. Então, ela vai assim, todos os versos rimam, sublinhe no poema as palavras que rimam, tá? Então, você vai olhar cada estrofe se tem palavra rimando. Tem verso que não tá rimando, que não tem nenhuma palavra rimando, você vai identificar. Então, aqui, ó, todos os versos estão rimando, há estrofes que não tem rima, né? Há palavras que rimam na mesma estrofe, há palavras que rimam em estrofes diferentes, então você vai identificar isso aí. Leia estes versos e preencha os espaços com as rimas que faltam. Olha só. Pois é isso que acontece. Pensando em matar o leão busca um rio. Quando caiu numa... Então, você vai
olha só, leia estes versos e preencha os espaços com rimas que faltam. Então, essas duas palavras que vocês vão colocar aqui, ó, elas têm que rimar, tá? Então, você vai preencher, né? Aqui, deixa eu ver aqui onde que tá. Aqui, você vai identificar essa estrofe aqui lá no poema. Aí você vai procurar essas duas palavras que lá no poema elas estão rimando, tá? E a 9 diz assim: complete as caixas com rima, estrofe ou verso. Agora, o que vocês vão fazer aqui, ó? Dizer o que você entendeu desde o que eu tô falando aqui no início. Por exemplo, ó, essa primeira que tá marcando aqui, ó, ela é o quê? Ela é uma estrofe, ela é uma rima ou ela é um verso, né? Lembrando o que eu falei, o que é verso? Você já viu? O que é estrofe? O que é rima? Então, você agora é a hora que você vai fechar o entendimento sobre essas três partes que um poema tem, ok? Então, você vai dizer essa linha aqui, o que essa linha significa, né? Se ela é um verso, se ela é uma estrofe ou se ela é uma rima. Essas duas palavras aqui, ó, imaginar e salvar. Essas duas palavras, ela é uma estrofe, ela é um verso ou elas estão rimando? Se elas estão rimando é porque elas são rima, né? É rima. E aqui, esse grupo aqui que tá marcando, ó, esse grupinho aqui, ele é o quê? É um verso? Ele é uma estrofe ou é uma rima? O que eu falei do que significa estrofe? Né? Não é um grupo de versos? Então, se aqui ele tá abrangendo toda essa parte aqui, ó, então você vai identificar, escrever ou rima, ou estrofe, ou verso, tá bom? Então, a gente finaliza aqui essa atividade de hoje, de língua portuguesa. Façam com bastante atenção, tá? Amanhã estarei voltando para estar falando ainda sobre esse assunto. Então, se você ainda está com alguma dúvida, amanhã você pode tirar essa dúvida, vocês podem estar perguntando também, ok? Então, até mais. Daqui a pouquinho eu estou de volta com a aula de matemática, ok?